Queridos, então, para finalizarmos essa questão, vamos rever algum vocabulário que nós observamos no fragmento, que talvez alguns de nós não lembremos o significado, porque são palavras menos conhecidas, porque de fato, mesmo sendo a nossa língua, uma língua tem um vocabulário tão amplo que muitas vezes as bancas elas podem usar, de fato, algum vocabulário que nós não tenhamos muito contato no dia a dia ou não usemos nos nossos diálogos mais usuais. Então vamos lembrar aqui, vamos rever vocabulário. Já o homem racional, instaurado pelos gregos. O que significa a palavra instaurado, ou o verbo instaurar? Significa inaugurar, estabelecer o início de alguma coisa. A outra frase que nós observamos no texto, esse esforço descomunal e decisivo. Descomunal, que é enorme, fora do comum, colossal, é algo descomunal. Outra palavra que nós vimos, conjurar, de tentar conjurar o mais possível. Conjurar significa incitar, instigar, desfazer. Tem um sentido figurado de afastar, que é o sentido que nós observamos no texto que foi utilizado. Conjurar as peias, do acaso, afastar ali os estorvos, os obstáculos do acaso. Como nós observamos, é muito interessante que nós aprendamos mais e mais novas palavras. Isso se adquire no dia a dia, lendo. Nós até podemos pensar, como é que eu aprendo mais da minha própria língua? Nada melhor do que a leitura. Se você tem o hábito, ou sempre teve o hábito de ler bons livros, de ler revistas, de ler jornais, tanto o seu vocabulário vai ampliar em qualquer língua, inclusive no português, como também a sua capacidade de interpretar o que outra pessoa está querendo dizer. Porque se eu leio um fragmento de texto como esse, nunca vi nada sobre esse assunto, a minha percepção, a minha capacidade de entender o que o autor quer dizer vai ser muito mais facilitada se eu tenho o hábito de ler ideias de várias outras pessoas. E existe uma leitura apenas específica? Não. Como eu acabei de mencionar, você pode ler várias coisas, até mesmo aqui nessa prova, tem um fragmento de uma revista da TAM. Então, se você está num avião, aproveite a oportunidade de ler um pouquinho, eu mesma já fiz isso, artigos interessantes nas revistas da TAM, da Gol. Como a gente percebe, tudo que a gente lê pode ser útil, principalmente, obviamente, uma leitura de boa qualidade. Nós devemos sempre priorizar esse tipo de leitura. E sempre que nós resolvermos uma prova, a gente vai ver que há algumas palavras desconhecidas, porque as bancas, obviamente, elas tentam fazer pegadinhas usando algo que nós conhecemos menos. Ela faz isso em todas as disciplinas e também faz aqui. Por isso a gente tem que ter o cuidado, porque geralmente as primeiras questões da prova talvez tenham até palavras um pouco mais difíceis do que outras questões para causar aquele impacto no aluno. Eu não estou entendendo muito bem esse texto. Então, o que é que você deve fazer? Interessa, na verdade, se você vai resolver a primeira ou a última questão? Não interessa. O importante é que você atinja o perfil. Se você folhear a prova e for para a última questão, e olhar a última questão e achar que você deve resolver da última para a primeira, na ordem inversa, não há problema. Os pontos são iguais, a prova ela tem 20 questões com a mesma pontuação. Então, normalmente, causa-se esse impacto. As primeiras questões podem ser um pouco mais complexas, não necessariamente, mas pode acontecer. E aí nós fazemos o que já dissemos antes, colocamos um asteriscozinho e vamos em frente. Então, voltando à nossa capacidade de interpretação, nós sempre vamos ter alguns pequenos textos durante a prova de português. Esses textos, como nós vamos observar, vão servir de base para nós resolvermos as questões e não necessariamente as questões vão ser interpretação de texto. Pelo contrário, nós observamos que a ESAF usa os textos para nós resolvermos muitas questões de gramática. Nós podemos até afirmar que cerca de 70% da prova da ESAF é de gramática. E por isso mesmo é que, enquanto mais nós entendemos o texto, e também quanto mais nós conhecemos as estruturas gramaticais, relembrarmos o que nós passamos a vida toda estudando, tanto mais fácil será para nós resolvermos as questões.
Aí você pode pensar, mas como é que eu vou lembrar? Nós vamos lembrando à medida que nós vamos resolvendo a prova. Por isso mesmo que os professores, como o João, o Sérgio, sempre frisam, né, nos seus artigos a necessidade de resolver provas. Porque resolver prova, de fato, é a melhor forma de se aprender. Quanto mais provas nós resolvermos, tanto mais nós vamos lembrar a gramática, vamos ampliar a nossa capacidade de interpretar, vamos desenvolver as habilidades necessárias para naquele momento que você estiver tendo uma prova grande pela frente, ter a capacidade de fazê-la. Então, será que adianta eu decorar nesse momento a gramática inteira? Vou decorar tudo de novo? Não, adianta você rever as principais estruturas e fazer provas, porque quando você fizer, aí sim você vai aplicar essa teoria. Por falar em rever, aprender português, na verdade, é aprender uma sequência de elementos, uma sequência de fatores, como se nós estivéssemos aprendendo algo na matemática ou na estatística. Vocês lembram, por exemplo, o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período? Nós acabamos de ver frases, orações e períodos nesse texto anterior. Vamos relembrar, porque nós precisamos da base. Eu sei que vocês lembram, vocês reconhecem o que é uma frase, mas o que é mesmo? Se eu disser isso é uma frase, você vai ter segurança de me dizer? Vamos relembrar, vamos rever aqui o conceito. Frase, oração e período. Um exemplo que estava no texto, a questão proposta é a do acaso. Se você olhar para essa frase ou algo que eu possa dizer, que é uma frase, uma oração, eu posso perguntar para você, é uma frase, é uma oração? Você vai me dizer que é, com certeza, por quê? O que é uma frase? Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que promove comunicação, transmite um enunciado de sentido completo e caracteriza por apresentar pausa final. Quais são as pausas finais no português? O ponto de interrogação, o ponto de exclamação e as reticências. Essas são as pausas finais. Então veja, o que é frase? Eu tenho aqui, a questão proposta é a do acaso. Esse enunciado, ele promove uma comunicação, você entende o que eu quero dizer? Sim, nós entendemos que a pessoa está mencionando que a questão que foi proposta é a do acaso. É algo claro, é um sentido completo. Então, é enunciado de sentido completo, é algo concreto, não é algo que eu transmito e parece que está no meio do caminho, sem que eu entenda o que se quer dizer. E tem que ter uma dessas pausas finais para ser uma frase. Então, socorro, eu transmito uma ideia, eu me comunico, sim, a pessoa entende que eu estou pedindo ajuda. E há um ponto de exclamação. Se eu tivesse socorro sem nenhuma dessas pausas finais, socorro não seria uma frase, essa expressão. Ele foi embora? É uma pergunta de sentido completo, que estabelece comunicação, que é terminado por uma pausa final. Que não entendi a proposta, com reticências. Você compreendeu o que a pessoa quer dizer, que ela não entendeu a proposta, tem uma pausa final. Se eu disser, por exemplo, cadeira, com ponto de exclamação no final, você vai ficar olhando para mim e talvez pensando, o que é que ela quis dizer com isso, cadeira? Não é? É uma frase? Não, não é uma frase porque não estabeleceu, não promoveu comunicação. Então, essas expressões, esses enunciados são de fato exemplos de frases. E o que é uma oração? Oração é uma palavra, necessariamente um verbo, ou um conjunto de palavras que se organiza ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. Uma locução verbal é composta de 2 a 4 verbos. Por exemplo, novamente, a frase e também a oração. A questão proposta é a do acaso. Veja que há a presença de um verbo. Então, esta frase é também uma oração. Concordam?
Choveu. Choveu é só um verbo. Então, como a gente observou, se houver só um verbo, nós podemos dizer que é uma oração. Então, só esta palavra choveu em si mesma é uma oração. A gente vê que a oração também tem que ter a pausa final e sentido completo. Ou seja, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. É o que nós observamos, né? Socorro. Socorro não tem verbo, então estabelece comunicação, tem pausa final, mas não tem verbo. Aqui, está nevando lá fora. Uma locução verbal com pausa final, estabelecendo comunicação. Presença de verbo, oração. Ele está comprando novos livros, também é oração. Só para nós lembrarmos então. E o que é um período? Que nós sempre vemos todas essas estruturas nos textos. O período é um enunciado formado de uma ou mais orações. Nós podemos ter período simples, quando há uma só oração. O concurso será daqui a 2 meses. A gente vê que há só um verbo, portanto, há só uma oração. E composto quando existem 2 ou mais orações. Como nessa frase, nessa oração, desejamos que todos façam uma excelente prova de português. Nós observamos que há aí 2 orações. Desejamos, que todos façam, inclusive com sujeitos diferentes. Então, de fato, há 2 orações, é um período composto. Muito bem, então, nós vimos aqui algo que é básico, que na verdade é básico saber o que é uma frase, uma oração e um período, porque quando nós formos fazer uma redação numa prova, nós temos que ter a ideia real do que é isso, uma frase, uma oração, um período, e também ao lermos os textos. E nós sabemos também que a gramática em si, ela é dividida em várias partes, Vocês lembram? É dividida em fonética, morfologia, sintaxe, etc. E essa divisão dessas partes é para facilitar para o aluno, para ele entender quando ele for estudar no que ele deve focalizar, que o aluno deve focar. No entanto, muitas vezes nós confundimos o que é sintaxe com morfologia. Nós observamos que nas questões sempre é cobrado análise morfológica, análise sintática. Então, para nós, nesse momento, é muito importante que nós tenhamos bem claro na nossa mente o que é isso. O que é uma análise sintática, o que é uma análise morfológica. Vamos, então, lembrar esses conceitos que nós vamos precisar, à medida que nós formos fazendo as questões. Morfologia, vamos ver aqui, é a parte da gramática que analisa a palavra em si. Ou seja, fazemos uma análise morfológica quando verificamos a que classe aquela palavra pertence isoladamente. As palavras podem ser substantivos, um adjetivo, um pronome, etc., de uma forma isolada. E a sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações que os componentes que integram uma oração têm entre si e as associações, as combinações que ocorrem entre as orações na formação dos períodos. Então, esses são os conceitos de morfologia e de sintaxe. E então nós temos que entender bem claramente na nossa mente esses conceitos, nós vamos já usar em várias questões e eu volto já para dar continuidade a exemplos para que nós saibamos identificar o que é necessário fazer uma análise sintática e uma análise morfológica, ok?